pregar em seguida sobre isso, enfim. Mas em questão de evangelismo, eu fiz essa cena num jantar 2 anos atrás. Não sei se vocês conhecem a Missão Sena, trabalha na Cracolândia e trabalha com os travestis. É um trabalho assim, anual, é 365 dias, é visita e tudo mais. E no final do ano sempre é feito um jantar de Natal para os travestis. E eles vêm montados, vêm lá para a missão. Aí eles sempre pedem ajuda para algumas igrejas que apoiam. Um desses anos eu fui. E eles falaram, pode fazer uma cena e tal, você pode fazer aquela cena? Eu falei, posso. E aí todo mundo montar, elas vão assim, né? Porque depois dali vão trabalhar. Gente, é a realidade, não é? Né? E eu fiz a cena e foi muito legal. Porque as pessoas conseguem entender o preconceito, elas são essa mulher. E todo mundo aponta o dedo. Mas que conseguem ver que Deus não está vendo o cílio postiço, a peruca, o silicone, está muito além. Então serviu muito, eu nem usei figurino, nada, eu fui com a roupa que eu estava, foi bem mais tranquilo, não usei música, dei uma mudadinha, mas foi assim para mim, porque pelo retorno, porque aí depois eu sentei na mesa para jantar com as pessoas, né? E aí você conhecer a vida da pessoa, você entende um monte de coisa, né? Dos porquês todos da vida e tal. Então isso eu acho bem legal. Tá batendo um reflexo ali. Você me fala qualquer coisa de horário que eu tô sem relógio aqui, tá? Muito bem. Como eu falei para vocês, logo que eu me converti, eu já entrei direto com esses evangelismos de rua, de coisa para fora da igreja, né? Então, o primeiro que eu fiz foi um projeto do Projeto Redenção, não sei se vocês conhecem, acontece toda segunda-feira na Presbiteriana da Saúde. E a gente fazia, agora tem essa programação todas as noites, há muitos anos, às segundas-feiras da noite, que é na igreja, então com algumas um evento de música. Às vezes eu faço cenas lá, já acompanhei até o Sérgio e a Marivone lá e tudo, e tem uma palavra, é um evento evangelístico toda segunda-feira, só que é lá, você tem que levar a pessoa lá. Mas logo que eu me converti, há muito tempo atrás, a gente fazia, antes de ir para a igreja à noite, à tarde, 4 da tarde, a gente baixava lá no Mackenzie com um equipamento, um baixo, violão, um pouco de bateria lá e tal, alguém cantando. Eu às vezes fazia uma cena, ali uma poesia, e tinha uma palavra, era coisa de 20 minutos, e eram músicas aí, como o pessoal gosta de falar, né, secular, porque para mim música é música, gente. Não tem essa diferença, mas só pra gente entender o que a gente está falando. Então eu tocava um Djavan, Ivan Lins, tocava pra galera, colocava alguma música de teor cristão no meio, às vezes, se tivesse a ver com o tema, e o Eli, que era o cara que falava, dava uma pequena. E isso fez um maior bochicho lá, toda segunda-feira. Então foi minha primeira experiência, assim, já foi super bacana, porque tinha música, estava entre os jovens, era uma faculdade, né? Então uma coisa que funcionava bem legal. Eu fiz algumas coisas com a Jocum também, desses evangelismos que, sinceramente, né, sendo bem franca, eu não me adaptei, eu não me senti à vontade. A gente foi para Aparecida, não gostei de fazer o trabalho lá porque eu não conseguia acessar as pessoas. E eu tenho a opinião de que você não deve ir lá falar de Jesus para as pessoas em Aparecida quando elas estão no dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei, eu acho isso um pouco esquisito, eu acho difícil se acessar as pessoas, né? Porque o viés da Jocum ali naquele momento não era nem falar mal, nem nada disso, mas era acessar as pessoas que estão lá sofrendo muito. As pessoas são muito, elas vêm não sei lá da onde, estão machucadas, estão em dívida, perderam seus filhos, enfim. É nesse intuito, obviamente. Ninguém está querendo falar mal de santo e nem, né, chutar santo, nada disso, né, nem denegrir imagem, nada disso. Mas mesmo assim, para mim, eu não conseguia. Eu ficava incomodada, não conseguia acessar as pessoas, não conseguia conversar com as
uma vez e não fui mais. E no outro, também com a Jocum, que esse já era esquema Mackenzie. Campos do Jordão, nas férias, a gente, no meio da rua, a gente tinha autorização para fazer evangelismo de rua. Então a gente cantava, tinha coral, e também tocava para as pessoas e batendo papo com a plateia, assim. Aí já era mais minha praia. Foi bem interessante. Outra coisa que eu tive que aprender na marra, teve uma época que eu era líder de adolescentes da minha igreja, outra igreja que eu frequentava, Boas Novas, perto do aeroporto, não sei se vocês conhecem, uma igreja pequena. CCBN. Hã? CCBN. CCBN. Ali casou com a Patrícia Pacheco. Patrícia Pacheco era daqui. E senhor Rigon. Epa, amigos meus, olha que legal. Tá vendo? Ó, não deixa mentir, né, Meretíssimo? E a gente, então, Vinícius também era. Tinha uma moçadinha que estava sobrando lá na igreja e eu catei o pessoal para dar uma assistência e a gente ia para Paulista. Eles queriam ter essa experiência, então a gente fazia sopa no inverno, não era sopa não, era garrafa térmica com chocolate quente, e saía pra rua, ia lá pra ali onde tem aquela praça, final da Paulista lá, quase chegando na Paraíso. Ah, não, do outro lado. Perto do shopping Paulista. Tem uma praça ali que agora não tem mais tanto, mas ficava tanta gente ali, perto do Hospital Oswaldo Cruz, ficava tanto mendigo ali, tanta gente, e a gente saía de madruga com a garotada para conversar, para tocar violão e trocar uma ideia. A gente não fazia cena, não fazia nada, só cantava. E isso também, né, isso vai dando experiência pra gente, assim, o que funciona, o que não funciona. A gente não estava preocupado com isso, com números, nada disso. A gente queria estar junto com as pessoas, acho que isso é que vai calejando a gente, né. E aí sim, 2 viagens missionárias grandes que eu fiz, uma foi em 2001, que eu fui para Angola, um projeto com o Jorge Camargo, e a gente levou, e estava em guerra lá ainda, né? Então foi uma coisa bem difícil. A gente foi atender a uma igreja de lá, foram 18 profissionais, então foram professores de música, teatro, psicólogo, informática, artesanato, e a gente levou tudo quanto é tipo de material nutricionista para atender lá o pessoal. Foi para mim uma experiência única, né? Porque é África e a gente foi para uma cidade desse tamanho, sem menor condição e tal. E aí você vê realmente o que é uma realidade dura, né? O que é a fome, o que é a miséria. Claro que aqui também tem, mas aqui eu não vivo lá e não fui lá ainda. Eu só até conheci essa realidade, mas eu fui lá dentro. Então, para mim, essa experiência foi. E de dar aula, lá eu dei aula de expressão corporal e teatro. Né? Então, poxa, que bacana, né? Eu fui lá para servir. Talvez eu não fosse dar essa aula, talvez eu tivesse que ficar só, sei lá, lavando prato. Mas a gente estava indo para servir. Deu para eu dar aula, fizeram e foi muito bacana. E atualmente, né, eu sempre tive esse sonho, assim, desde que eu me converti, né, de unir o útil ao agradável, usar minha profissão, fazer um trabalho profissional que possa ser levado para fora falando de Deus para as pessoas, que é o caso do Alegórica. O ano passado, a gente já está, acho que nosso tempo passa tão rápido, porque acho que já quase 3 anos juntos, né, 2 missionários que estavam na nossa igreja, eles são missionários de uma missão que chama Steiger, que tem uma sede na Alemanha, que é uma escola de missões, para esse tipo de evangelismo urbano e mais underground, digamos assim. E o Luke, que é esse cara que é um líder nato assim, ele veio para o Brasil e ele queria montar um show em língua portuguesa para atender os países aqui do entorno, né, com língua portuguesa, espanhola, etc. E a gente começou a fazer esses shows em bares na Augusta, e o nosso show, ele é muito teatral e muito profissional. E a última, a gente não fala explicitamente, textualmente, sobre Deus no meio do texto, a última palavra do show é Jesus. Só que a coisa vai andando e a pessoa vai se ligando até que chega no final. E aí eu queria ver se a gente conseguia passar o vídeo, porque ele fala bem melhor que eu.
Lu, você tá vindo aqui ligar o vídeo? Tá. Não, eu sei, eu perdi, né? Esse vídeo, ele foi feito, a gente fez uma turnê internacional ano passado. Ah, mas não era pra vocês fazerem a coisa no Brasil? Era, mas a gente recebeu o convite e fomos. E, então a gente foi pra Rússia, pra Finlândia, pra Alemanha e fizemos vários shows e o resultado foi incrível, receptividade incrível. Eu tive que fazer tudo em inglês, as letras das músicas em português, porque na multimídia a gente punha a tradução, mas os textos a gente passou para o inglês. Então tem aqui também a tradução, porque o vídeo que foi gravado é um pequeno resuminho da Finlândia. Eu estou na frente de alguém?
um show pesado. Eu costumo brincar com as meninas que eu sou a menina monstro, né? Que eu sou a que vem pra essa cidade, preta, e no final eu mato o Luke com uma faca, com sangue. É um show de horror, mas que no final tem a virada, né? E que essa menina fala, né? Ela é artista plástica, a gente encontrou ela na Finlândia, ela ficou maravilhada, assim, ela se converteu lá e ela falou, e isso para nós foi muito importante. Eu quero tocar com minhas pinturas, né, do jeito que vocês me tocaram, pô, é muita responsabilidade, e não é a gente, né, é Deus mesmo, então. E eu queria só contar uma das coisas muito bacanas que esse show que aconteceu, porque a gente não quer levar pessoas para igrejas, né? Aumentar o número de... A gente quer que as pessoas tenham um encontro com Deus. Simples assim. Né? Que elas saibam que elas têm essa possibilidade, que elas podem, seja elas no estado que tiverem. E nesse show que apareceu, que era ao ar livre, foi o único show ao ar livre que a gente fez. Foi justamente o único dia que estava realmente o inverno, a gente quase congelou lá. Era um show com vento, frio, e tinham 10 pessoas. Dessas 10, acho que 3 eram da igreja local, 2 eram da organização, sabe? Então, 3 pessoas só que foram lá, estavam lá. Uma dessas pessoas era um cara, acho que uns 30 e poucos anos, e ele estava totalmente anestesiado. Ele estava com uma luva branca, com a mão toda amarela, estava segurando uma coisa assim na mão. Toda hora ele saía dessa plateia, que era tipo uma areninha assim, de concreto, ele descia, vinha na frente do andaime, vinha assim, ficava apontando, voltava, sentava, e a gente, putz, esse cara tá loucaço, né? Tava mesmo. Aquilo que estava na mão dele era um cogumelo, do mais venenoso, e ele cheirava aquilo. Só dele cheirar aquilo, ele já alucinava. E ele veio depois do show falar com o Luke, o Luke depois contou pra gente, que ele chegou e falou, olha, eu tô muito louco, mas você não tem noção. Eu tô com muita dor nas minhas costas, eu não suporto mais a dor nas minhas costas, eu tô quebrado, então, e eu tô muito louco, eu uso isso aqui porque eu tenho que aguentar, enfim, falou um monte de asneira assim, tudo sem nexo. Aí ele falou assim, mas eu tô entendendo muito bem o que vocês estão falando, tô louco, mas eu tô entendendo. É que agora eu não consigo mais falar nada, agora eu não tenho condições, você tá vendo, não tenho condições, porque minhas costas estão doendo, bom, enfim. Aí o Hugo falou com a gente, falou assim, gente, o cara vai voltar amanhã, a gente vai fazer um show no dia seguinte em outro lugar. O cara vai voltar amanhã, ele tá com muita dor nas costas, ele tava até torto. Vamos orar para Deus curar as costas dele, vamos ver o que acontece. A gente orou para ele voltar e para a dor passar. Bom, no dia seguinte, ele foi no bar, era outra pessoa, gente. Outra pessoa. Tipo, banho tomado, cabelo penteado, roupa normal, não tava de luva na mão, nada. Terminou o show, aí ele foi, falou de novo com o Luca, ele falou assim, o que está acontecendo que eu não tenho mais dor nas costas? Você pode me explicar? Ele falou que ele chegou em casa doido, falou, pensando que ele tinha alucinado, né? Que aquele show que não era nada daquilo, que ele tinha pensado, que tinha visto. Ele falou, não, eu tinha entendido mesmo, eu estava muito louco, mas é isso mesmo. Então esse também é um garoto que acabou saindo de uma vez desses alucinógenos, não sei o que, o pessoal até tem contato com ele. Então, assim, são coisas que, você vê, o show a gente podia ter cancelado, porque estava frio, não tinha ninguém, podia ter chamado os 3 para ir no dia seguinte, mas não, a gente falou, não, tem 3 pessoas, vamos fazer. Como eu falei, a gente tem que estar preparado para não ter ninguém e a gente fazer, porque se chega alguém no meio, a gente não sabe, né? A gente tem que fazer. Então, esse ano, novamente, a gente está indo numa nova turnê, porque o pessoal da Finlândia gostou tanto que queriam mais shows, então a gente vai uma semana para a Finlândia e vamos para Portugal. A gente também recebeu um convite para fazer Portugal, então a gente vai agora em setembro. Vamos ficar 2 semanas lá e aí tá todo mundo atrás, né, de levantar sustento e tudo mais, né? Porque cada um tem sua vida, só eu e o Caco, que é o baterista, que somos profissionais da área. Todos os outros têm os seus trabalhos normais, então
eu e o Caco, a gente dá uma meio perdido, né? Porque enquanto a gente não trabalha, a gente não ganha, né? A gente dá o corre depois, e a gente vai para essa viagem agora. Então, meu trabalho é esse, gente. Para mim, falar de evangelismo eu não tenho muito o que falar. Eu acho que o que tem que ficar é assim, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Porque se você não é apaixonado, você não vai para a Rússia, você não vai ficar na estrada por 12 horas e nem na imigração por mais 4, longe da sua filha por 20 dias. Se você não é apaixonado, fica tudo um peso. Se você não é apaixonado, você vai se importar se você não tem um café da manhã. Se você você não se importa. Ó, só tem um pouco de manteiga. Vai ter que dormir ali naquele colchonete, não tem travesseiro. Está preparado para isso, tem que ser apaixonado de fazer aquilo. Né? Então, às vezes, a gente faz as coisas porque tem que fazer, porque estão precisando. Ótimo a gente se dispor, mas não faça isso sempre. Vai buscar aquilo que você realmente ama, porque aí ninguém te segura. Aí não dá problema, aí nada tá ruim, não tem tempo ruim. As coisas que acontecem, você nossa, mas você passou por isso. Passei. E aí? Ficaram 12 horas na estrada parado, sem banheiro, sem comida, sem água. Ficamos, a gente ficou de boa. E chegamos em cima da hora, na Rússia, né? Em cima da hora do show, quase que fomos expulsos da casa, o cara desligou o som no meio do show. O dono da casa, a gente chegou atrasado, porque tínhamos ficado na estrada. Aí o Luke foi lá e peitou, o cara falou, pode ligar que a gente não acabou. Já pensou na cadeia da Rússia? Mas como a gente é apaixonado, a gente ia fazer até o fim, mesmo sem luz, sem som ligado, no gogó. Né? Então, se vale uma coisa, né, são essas que eu listei, né, assim, uma não, várias, né. Saber que a gente tem que se preparar, saber que tem alguém, isso não é como Jesus falou assim, não é todo mundo me tocou, não, alguém. Saber que tem alguém nos assistindo, e que também tem uma história, e que não sabe do nosso conteúdo, não sabe do que a gente está falando, mesmo a gente explicando, talvez ainda não saiba, né? Temos que estar preparados até mesmo para morrer. Isso é uma coisa engraçada agora, né? Porque na hora não foi engraçado. No nosso último show, que foi esse até que o menino foi, tem uma cena que eu desço daquela palquinho e fico embaixo, aquelas máscaras de gás, sabe? Que são, parece um cavalo. É máscara de gás? Fala. E aí você perde a visão lateral, porque aquilo assim, né? Então se eu quero olhar aqui eu tenho que fazer assim. Então eu fico com aquilo e eu caio e levanto algumas vezes. Estou cambaleando e até subir no palquinho de novo. E nesse dia a gente estava num bar de motor, de uns caras desse tamanho, invocados muito. Foi a Verônica ali, aí eu caí a primeira vez e levantei. Quando eu caí a segunda vez, uma pessoa da plateia, um moço muito forte, ele veio por cima de mim. Pá! E eu não vi, porque eu estava virada para cá. Então, na minha visão, eu não vi que vinha alguém. Eu só senti. Só que eu senti amortecido, como se tivesse um colchão aqui. E aí, eu vi um par de pernas assim. Levantei, não entendi nada do que estava acontecendo. Eu só vi a cara da menina que estava aqui ajudando a gente. Ela estava assim. O menino que estava gravando, o Jansen, estava com a câmera assim. E aí, quando levantou alguém, puxou o cara, que eu vi o tamanho dele. Olha, isso tudo em cena, tá? A música rolando, em cena, e eu... Gente, para lá, esse cara pulou em cima de mim, ninguém vai fazer nada. O Jansen parado aqui, a lua assim, o que está acontecendo? Depois eu fui assistir e os meninos aqui não viram nada. Gente, você assistir o vídeo é ridículo, porque você vê o cara vindo com tudo para cima de mim. E eu não senti nada. Tanto que no final a Lu veio falar assim, mas você tá bem? Você não se machucou? Porque era para ele ter estraçalhado comigo inteira, era para eu estar quebrado. Bom, aí eu só dei risada e falei, bom, meu anjo da guarda, coitado, vai ficar na UTI um bom tempo, né? Porque não é possível, tá gravado. Então assim, você tem que estar preparado. E se ele pulasse e machucasse? Pelo menos era o último show, né? Já tinha feito o que tinha que fazer, mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado para não dar certo. A gente tá indo na
né? O importante é fazer. Bem, temos tempinho para, se alguém quiser perguntar alguma coisa, Lucas? Então, gente, se alguém quiser, enfim, perguntar alguma coisa, como eu falei, eu não estou acostumada a palestrar, eu gosto de fazer. Eu tenho uma pergunta. Fala. Fala bem alto, pessoal. Você é atriz, você trabalha com isso. Como que. Bom, Tá dando para ouvir? deixa eu tentar formular a pergunta. Existem trabalhos que vão querer mais de você, né? Cenas que vão querer mais de você. E geralmente vão ir, e que podem ir contra o que você pensa. Como que você se porta quando alguém te fala, ó, eu tenho esse trabalho, o trabalho é bom, você sabe que vai ser bom para você, mas tem uma cena que você sabe que vai contra aquilo que você acredita? Se alguma coisa vai contra o que eu não acredito, eu não aceito. Não é um trabalho bom para mim. Aí você não. Ah, não vai fazer. Se eu não vou me sentir bem, não vou me sentir confortável com aquilo, eu prefiro não fazer. Eu acho que é. E para mim, trabalho é trabalho. Eu acho que eu tenho que olhar todos os trabalhos que eu sou convidada, você tem que olhar, ver, é isso mesmo? Dá para fazer de outra maneira? Porque assim eu não gostaria de fazer. Não, não dá. Então não dá para mim. Paciência. Eu acho que. Não sei, isso para mim é super tranquilo. E engraçado, desde sempre, e eu acho que todo mundo, em qualquer profissão que você tenha, você vai ter que fazer algumas escolhas. Então, assim, a minha companhia de teatro, a gente trabalha com um público que é infanto, juvenil, adolescente, terceira idade, é um trabalho mais familiar, digamos assim. Então, assim, eu estou tranquila, porque ali não vou ter nenhum tipo de problema. E eu posso passar valores, se eu quiser, né? Eu, como cristã, por exemplo, eu acho que eu faço a minha parte. Na companhia não tem nenhum cristão, só eu. Então não é uma companhia que fala de Deus, nada disso. Não tem. Mas é uma companhia que vai lá no Caixa-Preg para fazer o espetáculo Teatro nos Parques, lá no fim do mundo. Você viaja 2 horas dentro de São Paulo para chegar numa comunidade, dentro de uma favela, que tem um espaço, que alguém, que é uma ONG, não sei o que, né, que você é contratado pelo SESC, pelo CEL, pela prefeitura. Você vai lá no Caixa-Preg. Isso, para mim, é um trabalho cristão. Eu me dispor a ir até lá e levar arte, cultura, literatura para uma criança que, se eu não for lá, ela não vai vir no centro para ver. Se eu não for lá, ela não vem. Então, para mim, isso é o ser cristão também. É onde eu vou lá, eu gosto de fazer isso. Né? O trabalho mais social, né? Procuro ser remunerada. Às vezes, quando não dá, a gente faz uma coisa ou outra, faz. Eu procuro evitar, porque é meu trabalho. Não posso também todas as coisas, né, fazer de graça, por exemplo. Então são escolhas. Né? Tem alguns amigos que estão na TV, outros estão. Tudo bem. Ah, então você nunca vai poder fazer televisão. Não sei. Não vou falar que eu nunca vou fazer. E se eu fizer? Vou arcar com as consequências daquela escolha. Né? Não sei, não posso te dizer, dessa água não beberei, nem julgar quem faz ou quem não faz, enfim. Porque eu sei que tem muito lixo. Se eu puder não fazer algumas coisas que eu acho que não edificam, não acrescentam nada na vida de ninguém, prefiro não fazer, mas fala. Verônica, eu quero parabenizar você. No livro a gente vê uma determinação, um foco que inspira a gente. Eu estava aqui pensando, como quer dizer, fico feliz de você ter passado pelo projeto Redenção. Eu estive na raiz desse projeto em 98, ajudei a idealizar o projeto que passava pelos metrôs de Ana Rosa, Vila Mariana, as catedrais do Brasil, né? E eu fico feliz de você ter passado por lá. Esse projeto já chegou a muitas pessoas. Depois eu fui embora em 2000, mas no começo a gente não conseguiria entrar no Mackenzie, tinha restrições e tudo mais. Depois foi possível chegar e hoje a gente tem pessoas convertidas que viram ali dentro da universidade, né? Então eu quero parabenizar você por isso. Eu estava pensando o que te move, né? O que te move? Você falou agora, eu gosto. É interessante como Deus faz as coisas. Eu imagino que Deus tenha te dado um gosto por isso.
Começa a fazer um curso, começa a experimentar coisas que vão dar errado, vão dar certo. Começa a assistir coisa, isso eu vou insistir, galera. Assiste tudo que vocês puderem, porque o teatro, a dança, a música, ela é tão ampla. Tem de todo jeito. Faz um mix aí. Você vai achar tua cara, tua dupla, seja o que for. Começa, não desiste, começa. E aí, às vezes, você vai começar uma coisa e vai virar para outra. E também não tenha medo de não ser aqui. Ah, eu achava que eu queria isso, não é bem isso. Não tenha medo de mudar ou de insistir, mas tem que começar em algum lugar. Porque eu comecei a fazer teatro amador, tinha 15 anos. Gente, eu tenho 42, chão, né? Tanta peça que eu já fiz, tanta coisa ruim que eu já fiz. E a gente passa por muita coisa, não tem como não passar, né? Experiências boas, experiências ruins, tem desde os 15 até agora, ainda tem, né? Então a gente planta, a gente colhe, né? E depois tem sempre que replantar, plantar outras sementes. Eu acho que quem quer dá um jeito, arranja tempo e faz. Quem não quer, arranja ótimas desculpas